Olá pessoal, eu sou o Juliano e nós estamos dando continuidade a essa análise do documentário Amigos da Clínica. Esse agora é o vídeo 3 e o vídeo 3 vai falar sobre as regras da clínica. Todo lugar tem regras. Uma clínica de reabilitação, com certeza, vai falar sobre os horários, as atividades, o isolamento obrigatório, e isso tudo é explicado para o primeiro integrante, Jeff, e para os demais também na sequência em que eles ingressam na clínica, Jacob's Ladder. Vídeo 3. A importância das regras e da disciplina. A importância das regras e da disciplina é um episódio que vai narrar entre os minutos 2:51 e 4:18 do documentário, quando são explicadas para os nossos personagens principais as regras da clínica, horários e as atividades, bem como o isolamento obrigatório. Esse sacrifício é fundamental para a recuperação de quem enfrenta esse drama, ainda que pareça exagerado. O distanciamento social e familiar provoca um choque inicial, mas Jeff e os 3 amigos entendem a necessidade prioritária neste momento, ou seja, o tratamento deles para que possam voltar para suas famílias e para a sociedade. Aprendemos na Bíblia Sagrada que Deus nos ensina a nos condicionarmos às regras, às normas e a uma vida disciplinada. Vemos na história de Israel, desde o chamado de Abrão, de Ur dos Caldeus, em Gênesis capítulo 12, desde a trajetória dos patriarcas até a formação da nação que se multiplicou no Egito e, saindo milagrosamente da escravidão, peregrinou por 40 anos no deserto e recebeu de Deus, através de Moisés, um conjunto de regras e normas através das quais deveriam viver. Sabemos que, para os israelitas, o Torá é essencial para a vida familiar e para a vida social. No texto de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao 30, Jesus está fazendo um convite e dizendo: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Nessa passagem, Jesus está explicando, ao fazer um convite, que ele tem poder para arrancar o fardo de qualquer vício das costas de alguém, da vida de alguém, e oferece no lugar um jugo suave e um fardo leve, que são as suas normas e regras que devem ser seguidas para que a pessoa possa ter uma vida com Deus. Então, é necessário para quem quer ser liberto dos vícios aceitar e seguir a Jesus e aceitar as suas regras. A Bíblia também fala do exemplo do jovem Uzá, episódio narrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, do 9 até o 10, que diz: "E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus." Aparentemente, parece algo apenas triste e intrigante, mas o que vemos aqui foi a morte de um jovem por quebrar uma regra inviolável, pois ele tocou um objeto sagrado, a Arca da Aliança, o que era proibido. Mas quem quebrou as regras foi o rei, pois a arca deveria ser transportada através de varas, passando pelas suas argolas, varas essas sob os ombros dos sacerdotes, e jamais em carros de bois.
O que vemos aqui é a consequência drástica da quebra de regras, o que é muito comum em centro de reabilitação. Portanto, é fundamental e todo que se submete a um tratamento como esse deve seguir rigorosamente as regras para atingir o objetivo esperado. No caso de Jeff, um dos nossos personagens, a quebra de regras acontece, infelizmente. Veremos adiante. Esse fato foi um fator decisivo para ele não conseguir êxito na longa jornada desse tratamento. Jesus foi o nosso maior exemplo em cumprir regras. Jesus disse que veio cumprir a lei e os profetas. O verbo grego para cumprir é pleroo e significa cumprir, completar, encher. Devemos nos recordar o sentido de Torá como instrução revelada a Moisés no Monte Sinai. O Antigo Testamento contém instrução e doutrina sobre Deus, o mundo e a salvação, mas sua revelação é parcial. A manifestação do Filho de Deus tornou explícito o que antes estava implícito, e assim o Senhor completou essa revelação. Sobre as profecias, Jesus iniciou o seu ministério terreno dizendo: o tempo está cumprido, em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Diversas vezes encontramos no Novo Testamento a declaração como isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. João 19:36. As profecias se cumpriram todas em Cristo. Jesus viveu cumprindo a lei mosaica, a lei de Moisés. O Senhor Jesus cumpriu o sistema cerimonial da lei na sua morte. Isso está em Mateus 27, versículos 50 e 51 e Lucas capítulo 24, versículo 46. As instituições de Israel, com suas festas, os holocaustos e os diversos tipos de sacrifícios da lei de Moisés eram tipos e figuras que se cumpriram em Cristo, conforme Hebreus capítulo 5, versículos 4 e 5 e 1 aos Coríntios capítulo 5, versículo 7.